E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos então dando continuidade com relação às nossas aulas de geometria analítica. No conteúdo que hoje vou tentar trabalhar com vocês de uma forma mais simplificada é com relação à posição entre retas, tá? Ou seja, dado duas retas ou mais, a gente quer saber qual que vai ser a posição entre elas, correto? A primeira ideia que eu tenho que falar para vocês é: existem sempre duas possibilidades para que isso ocorra. Ou a minha reta, ela pode ser uma reta paralela, ou essas duas setas, elas podem ser duas setas concorrentes. Então a gente vai trabalhar de forma individualizada cada uma dessas particularidades aí. A priori, essas duas possibilidades, a gente vai ter uma reta paralela, que significa a gente ter duas setas paralelas. Então a gente sempre vai trabalhar com dois elementos, que são duas setas. Então, se a gente tiver uma reta, duas setas paralelas, então dado duas setas R e S, a gente vai falar que elas são paralelas exatamente quando essas duas setas não se encontrarem. Então, dado duas setas, por exemplo, uma reta R e uma reta S, eu vou trabalhar com vocês e eu vou afirmar que elas serão paralelas se, somente se, elas não se encontrarem. Ou seja, duas setas, uma reta R e uma reta S, correto? Mas como que a gente vai saber que elas não vão se encontrar? Como que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir que o coeficiente angular M de R for igual a M de S, correto? Então, se isso ocorrer, se os coeficientes angulares forem iguais, tenho certeza que essas duas setas vão ser paralelas. As duas setas elas serão concorrentes se o contrário ocorrer. O contrário ocorrer seria o seguinte: eu tenho uma reta R qualquer, não suponha que eu tenho uma reta mais ou menos assim, tá? Uma reta mais ou menos nesse esquema aqui, que a gente vai nominar de R, e eu tenho uma outra reta mais ou menos nesse esquema aqui, a gente vai chamar de S, correto? Uma reta R, só aumentar essa letra aqui, uma reta S. Percebam que elas estão se encontrando. Essas duas setas, eles estão se encontrando. Se eles estão se encontrando exatamente, se ele tem um ponto de encontro, por exemplo, nesse ponto aqui, eu tenho certeza, eu posso afirmar para vocês que o coeficiente angular M dessa reta S e o coeficiente angular M dessa reta R, correto? Elas são diferentes, ou seja, nesse caso aqui, onde eles são paralelos, eu tenho certeza que M da reta R é igual a M da reta S. Já no outro caso, M de S ele é diferente de M de R, correto até aqui? E percebam, nesse ponto de encontro, a gente tem certeza que as duas setas elas são iguais, ou seja, a reta R ela é igual à reta S apenas nesse intervalinho aqui. Então, vamos estudar cada caso agora particular de acordo com suas propriedades, beleza? Muito bem, nesse primeiro exemplo, onde a gente está trabalhando com retas paralelas, a gente está pedindo o seguinte: verifique se as setas abaixo são paralelas. Como eu comentei com vocês lá no comecinho desse vídeo, as setas paralelas são exatamente aquelas setas que possuem a mesma inclinação, correto? Se eles possuírem a mesma inclinação, quer dizer que eles possuem o mesmo coeficiente angular. E nessas questões aqui na letra A e na letra B, a gente tem retas do tipo y é igual a 4x menos 5, e eu tenho y é igual a 4x menos 9. Percebam que na letra A, essa equação aqui dessa reta aqui, ele já está na forma reduzida, e essa equação aqui ele também já está na forma reduzida. Se ele está na forma reduzida, o termo que acompanha x, ele vai ser exatamente o nosso coeficiente angular. Se eu quero saber se eles são paralelos ou não, basta a gente comparar esses coeficientes angulares aqui. Nesse caso, na letra A, eu tenho y é igual a 4x menos 5. Percebam que esse 4 aqui é o nosso coeficiente angular. E na outra reta eu tenho y é igual a 4x mais 9, onde esse 4 aqui, que é o termo que acompanha x, é o coeficiente angular. Percebam, o coeficiente angular dessa primeira reta aqui, que é o termo 4, ele é igual a esse coeficiente angular aqui, que também é o 4. Se eles são iguais, então eles vão possuir a mesma inclinação, porque eles possuem o mesmo coeficiente angular. Então, esse
a letra A, são paralelos. Na letra B, eu tenho uma reta do tipo 6x mais 5, e eu tenho uma outra reta do tipo y é igual a 7x mais 5. Percebam também o que está acontecendo aqui. Quem é o coeficiente angular dessa reta aqui? O coeficiente angular é o termo que acompanha x. O coeficiente angular aqui é 6. O coeficiente angular aqui é o termo 7. Ora, 6 é diferente de 7, ou seja, os coeficientes angulares aqui são diferentes. Se eles são diferentes, quer dizer que a gente vai ter uma reta do tipo concorrente. Eles não são paralelos. Então, de cara, não são paralelos entre si. Beleza? Próximo exemplo. Muito bem. No exemplo número 2, eu tenho: determine a equação da reta que contém o ponto A, 1 e 1, que é paralela à reta que contém os pontos B, 2 e 2, e C, 4 e 1. Se a gente quer calcular exatamente a equação da reta que passa pelo ponto A e é paralela a reta que passa por B e C, a primeira coisa que a gente tem que saber é achar o coeficiente angular da reta que passa por B e C. Por que a gente tem que fazer isso? Porque achando o coeficiente angular dessa reta que passa por B e C, a gente vai conseguir descobrir o coeficiente angular da reta que passa por A, porque o coeficiente angular daqui é o mesmo do coeficiente angular da reta que passa por ele. Então, vamos lá. O coeficiente angular dessa reta aqui, que a gente vai chamar de M, então vai ficar M da reta que passa por BC, vai ser igual a y do ponto C, menos y do ponto B, dividido por x do ponto C, menos x do ponto B, como a gente já viu em aulas anteriores, para a gente calcular coeficientes angulares. Então, a gente vai ficar aqui M de B e C, ou seja, o coeficiente angular da reta que passa por B e C, vai ser dado por y do ponto C. Y do ponto C é igual a 1, então a gente vai ter 1 menos y do ponto B, que é igual a 2, 1 menos 2, dividido por x do ponto C, que é igual a 4, menos x do ponto B, que é igual a 2. Logo, a gente vai ter que o coeficiente angular M que passa por B e C, vai ser igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1, dividido por 4 menos 2, que é igual a 2. Logo, o coeficiente angular é menos 1 sobre 2. Mas percebam, o coeficiente angular da reta que passa por B e C tem que ser o mesmo coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A, 1 e 1. Por quê? Porque a gente quer que ele seja paralelo. Então, a gente já sabe esse coeficiente angular. E percebam, eu sei um ponto e eu sei o coeficiente angular, basta a gente jogar na nossa equação fundamental. A gente sabe que y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Correto até aqui? Onde a gente tem então que y menos, quem faz o papel de y0 é o ponto em questão que a gente quer. Então vai ficar y menos 1 é igual a m, que a gente acabou de encontrar, que é menos 1 sobre 2, que multiplica x menos x0. Então vai ficar x menos x0, que vale 1. Tendo então esse 2, vamos passar multiplicando toda essa galera aqui, ficando 2, que multiplica y menos 1, é igual a menos 1, que multiplica x menos 1. Tendo então 2y menos 2 é igual a menos x mais 1. Certinho? Para a gente ter então essa equação, aqui, de tal forma que ela fique reduzida, vamos isolar esse y, ficando 2y é igual a menos x mais 1 mais 2. Continuando aqui do lado, a gente vai ter então que 2y é igual a menos x, onde a gente vai ter 1 mais 2, que é igual a mais 3. Fica então que y é igual a menos x mais 3, tudo isso sobre 2. Ou, a gente pode falar que y é igual a menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Ou seja, essa é a equação paralela à reta que passa por B e C, que passa pelo ponto A. Correto até aqui? Vamos passar agora para a nossa reta concorrente. Muito bem. Então, falando agora sobre retas concorrentes, tá? Retas concorrentes são aquelas retas onde
a gente vai ter retas que possuem coeficientes angulares diferentes, ou seja, eles vão se cruzar em algum ponto lá do nosso plano cartesiano. Porém, existe uma reta concorrente, ou seja, existem retas concorrentes em especial, aonde eles vão se cruzar, porém, no ponto de encontro, aonde eles vão se encontrar, eles vão formar um ângulo de 90 graus, correto? Esse ângulo de 90 graus aí, que a gente vai chamar de ângulo reto, tá? Essas setas se cruzando aí, eles vão ter uma certa propriedade, correto? Ou seja, se tem uma reta qualquer, R, e eu tenho uma reta qualquer, S, se cruzando, formando esse ângulo de 90 graus, onde essa reta R ela pode ser definida como sendo R do tipo AX mais B, e eu tenho exatamente uma reta S definida por CX mais D, correto? O que a gente pode falar com isso aqui? Então, se eles se cruzam formando um ângulo de 90 graus, então, de novo, eles são concorrentes, porque os coeficientes angulares deles são diferentes, porém, são perpendiculares, eu tenho certeza absoluta que a multiplicação entre o coeficiente angular da reta R e o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a menos 1. Ou seja, se a gente multiplicar A vezes um termo C, ou seja, o coeficiente angular da reta R com o coeficiente angular da reta S, ele sempre tem que ser igual a menos 1. Então, isso daqui vai ser a nossa informação de maior valia aí. Beleza? Então, de novo, multiplicando os termos, coeficiente angular de um termo com coeficiente angular da outra reta, meu resultado for igual a menos 1, eu tenho certeza absoluta que no ponto de encontro dessas setas eles vão formar um ângulo de 90 graus. Certinho? Vamos fazer alguns exemplos referente a essa informação aí que eu comentei. Nesse segundo exemplo aqui, eu tenho: determine o número t tal que a reta que contém os pontos A, 1 menos 2, B, 3 e 3 seja perpendicular à reta que contém os pontos C, 9 menos 1 e D, T e 1. Então a ideia é encontrar o valor desse t de tal forma que a reta que passa por C e D seja perpendicular a A e B. Então a gente vai utilizar exatamente o que eu comentei com vocês no começo desse vídeo aqui, para a gente poder então encontrar as informações que ele está pedindo. Primeira ideia, vamos encontrar o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A e B. Então eu vou chamar de M1, esse coeficiente angular, para a gente não se perder. Então M1 vai ficar, então, esse coeficiente angular vai ser calculado por y do ponto B menos y do ponto A dividido por x do ponto B menos x do ponto A. Correto? Então, a gente sabe que coeficiente angular 1, ou seja, M1, a gente vai calcular como sendo y do ponto B como sendo 3, menos y do ponto A sendo menos 2, dividido por x do ponto B, que vai ser o número 3, menos x do ponto A, que é o número 1. Tendo então que M1 é igual a menos com menos, que é igual a mais, 3 mais 2, que é igual a 5. A gente vai ter 5 dividido por 3 menos 1, que é igual a 2. Ótimo. Então a gente tem o valor do coeficiente angular que passa pelo ponto A e B, que a gente denominou como sendo M1. Vamos encontrar agora M2. M2 é o coeficiente angular que passa pelo ponto C e D. Então, a gente vai ter, então, o coeficiente angular como sendo y do ponto D menos y do ponto C dividido por x do ponto D menos x do ponto C. Tendo, então, que M2 é igual a y do ponto D, que é igual a 1, menos y do ponto C, que é igual a menos 1, dividido por x do ponto D, que é igual a t, menos x do ponto C, que é igual a 9. Perceba que menos com menos que é igual a mais, 1 mais 1 que é igual a 2, tendo como M2 é igual a 2 dividido por t menos 9. Muito bem, então t menos 9. Como que a gente vai descobrir o valor desse termo t, que é exatamente a pergunta dele? Perceba que ele comentou com a gente que essas setas são perpendiculares. Se elas são perpendiculares, se eu multiplicar M1 vezes M2, eu tenho certeza que o meu resultado tem que ser igual a menos 1. Então, eu sei que a multiplicação de M1 vezes M2, o resultado tem que ser igual a menos 1. Então, a gente vai ter 5 sobre 2, 5 sobre 2, vezes
2 dividido por t menos 9 tem que ser igual a menos 1. Correto? Fazendo essas devidas continhas, 5 vezes 2, que é igual a 10, dividido por 2, que multiplica t menos 9, que vai ficar 2t menos 18. Tendo, então, fazendo aqui ao lado, a gente vai ter que tudo isso é igual a menos 1, né? Tudo isso é igual a menos 1. Logo, a gente vai ter esse 2t menos 18. Vamos passar multiplicando esse menos 1, ficando que 10 é igual a menos 1, que multiplica 2t menos 18. Ficando que 10 é igual a menos 2t mais 18. Descobrindo o valor desse t, a gente vai ter então 2t é igual a menos 10 mais 18, tendo então que 2t é igual a 8, passa dividindo t, que é igual a 4. Correto aqui? Ou seja, para que essa reta que passa por A e B seja perpendicular à reta C e D, então tenho certeza que o valor de t, esse t aqui, tem que ter o valor de 4. Correto aqui? Espero que tenha entendido. Então, deixe nos comentários se tiverem alguma dúvida, tá? Estou sempre à disposição. Um abraço a todos e bons estudos.